mais um início de ano preocupante para o Santos em 2026 e, em contrapartida, inicia o ano com mais de 50% da base do elenco que brigou para não cair em 2025 para brigar por 4 competições em 2026. Será que isso é coincidência? Não. Isso é conta básica que nem para isso essa diretoria serve para fazer. Acorda, Santos, pelo amor de Deus! É isso aí, Peixão. Hoje o assunto um pouco mais pesado aqui hoje, um pouco mais direto e reto. Antes de mais nada, gostaria só de pedir para que vocês colaborem com o canal, nos sigam aí nas redes sociais, para que vocês deixem o like de vocês, compartilhem, ativem o sininho e hypem, que nos ajuda bastante. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e leve para mais pessoas, beleza? Peixão, antes da gente iniciar, eu queria só deixar claro uma coisa aqui, tá? Muita gente confunde você ter um posicionamento de acordo ou contra, né, a diretoria, os bastidores do Santos, com você ter uma postura pessimista em relação ao time, que você querer que o time, sabe, isso é a mesma coisa que você tá num avião, não gostar do piloto e torcer pro piloto se dar mal, enfim, você tá na mesma aeronave, você tá no mesmo barco, o que der de errado para ele vai dar de errado para você. Então, nós aqui do canal Vem Peixão, quando nós trazemos críticas, são críticas que a gente entende de coisas ruins e erradas que estão sendo feitas dentro do Santos e que tem que ser olhadas, que tem que ser cobradas, que isso tem que ser corrigido. Agora, não é torcendo para o time se dar mal, não é torcendo para resultado ruim. Então, não é sendo pessimista. Tá? Então, eu vou trazer aqui algumas informações que comprovam a incompetência dessa diretoria, entre outras coisas, né, que são tão faladas aí, mas vamos usar incompetência, né, dessa diretoria, que se eles tivessem o mínimo de planejamento, de inteligência de futebol, de mercado, nós não estaríamos passando por metade desses problemas que nós estamos passando. Então, a partir do momento que a diretoria não consegue fazer uma conta básica, e eu digo básica no sentido matemático e básica no sentido futebolístico, que qualquer diretoria tem que fazer essa conta antes de iniciar um planejamento, antes de iniciar uma nova temporada, iniciar um novo ano. Então, vamos lá. Mais de 50% daquela base, daquele elenco horrível, que disputou 3 competições, na verdade basicamente 2, né? Porque Copa do Brasil o Santos foi para passear, entrou na terceira rodada, na terceira fase e já perdeu pro CRB nos pênaltis com o Neymar, diga-se de passagem, tá? Então basicamente jogou 2 competições ano passado. E não sobrou tecnicamente, não goleou, não sobrou nem contra os times pequenos e de médio escalão. Não apresentou um futebol convincente, jogando 2 competições e brigando para não cair acima de tudo. E aí essa diretoria pega mais de 50% deste elenco ruim tecnicamente, que não atende o nível que o Santos precisa e que são jogadores com mentalidade de recém-rebaixados e mantém como a base do elenco para 2026. Então isso não é achismo. O Santos inicia o ano mal. Não é coincidência, são os juros que a falta dessa conta, que não foi feita lá atrás, estão cobrando. Vojvoda e sua comissão técnica tem as suas teimosias? Tem, mas gente, olha o elenco do Santos. Não tem elenco. Tem que ser cobrado? Sim, de forma razoável e justa. Até porque sem o Vojvoda e a comissão técnica deles, nós estaríamos muito pior. Muito. Então, nós não temos que olhar para isso agora, pelo amor de Deus. Há quantos anos a gente coloca a culpa de tudo isso no técnico e vem trocando? O que isso trouxe de bom para o Santos? Já ficou claro que o nosso problema não está no técnico,
que aliás nós temos um técnico depois de anos, está na diretoria, nas diretorias, na verdade, na Belmirolândia, que é todas aquelas pessoas, todo aquele núcleozinho ali que fica mandando e desmandando na Vila Belmiro há anos. Há quem se engane que Marcelo Teixeira manda no Santos desde o início do mandato dele na Série B. Mentira, ele sempre fez parte da Belmirolândia, sempre foi parte de conselho, sempre foi amigo de fulano, sempre esteve nos bastidores, e assim como Rueda, José Carlos Pérez. O problema do Santos está lá em cima, na administração, na diretoria. E eu vou provar isso agora para vocês com números, tá? Para que ninguém venha aqui embaixo e fale, ai PH, você quer ser o novo Rodolfo, ou você quer ser pessimista, ou você quer acabar com o clube. Eu vou colocar em números, vou trazer números para vocês que mostram ou a incompetência e burrice e despreparo dessa diretoria para gerir um clube como o Santos, ou outras coisas que de qualquer forma resultam nisso aqui, tá? Então eu gostaria de dividir com vocês em 4 pontos principais. Primeiro deles, conta de jogos versus conta de elenco, né? Ou seja, será que a quantidade de jogos que o Santos tem para o elenco que ele tem hoje é suficiente? Então vamos lá. Gente, tudo aqui são contas um pouco mais de padarias, tá? São coisas aqui que eu fui desenvolvendo, pesquisando e colocando tudo isso em números e papéis para trazer para vocês, tá? Então vamos lá. O Santos participa em 2026 de 4 competições, tá? Sendo elas Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, né? Campeonato Paulista. O Santos vai ter uma média de jogos de 12 a 14. Copa do Brasil, no mínimo 6 jogos. Copa Sul-Americana, 6 somente na fase de grupos, que a gente ainda tem que torcer para que o Santos passe da fase de grupos, né? E mais 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2026, ou seja, nós estamos falando que o Santos vai jogar no mínimo 62 jogos em 2026. Ou seja, o que isso significa? Que o Santos ele vai ter uma média de jogos a cada 3,8 dias. Vai acontecer muito aquela dobradinha, né? Quarta, domingo, onde vão haver diversas viagens nacionais e internacionais. E, gente, vocês podem pensar o que vocês quiserem sobre isso. Ah, o jogador ganha muito pra isso. Ah, o jogador tá pra isso mesmo. Gente, isso é uma realidade no futebol mundial. Até pros europeus, que é um calendário muito mais confortável e que eles têm muito mais preparo e condições de aguentar esse tipo de rotina, muitas vezes os jogadores de lá também sentem essa rotina. Imagina aqui na América, principalmente futebol sul-americano, onde o calendário é péssimo, um jogo atrás do outro, uma grande quantidade de jogos, um futebol extremamente físico e mais viagens nacionais e internacionais. Ou seja, fazendo conta básica e olhando para o padrão de mercado, ninguém está inventando a roda aqui não, tá? Então o Santos precisaria, obviamente, no mínimo 11 jogadores titulares, né? Que hoje não tem, diga-se de passagem, tá? Porque o Santos não tem um ponta esquerda, tá? E olha que a gente pode falar de algumas outras posições, mas para a gente ser um pouco mais leviano, não tem um ponto esquerdo. Então nem os 11 titulares o Santos tem. Dito isso, qual que seria um elenco funcional, no mínimo funcional, para um time conseguir jogar essas 4 competições com mínimo de dignidade, com mínimo de competitividade, né? Seriam de 25 a 28 jogadores prontos. Um elenco que tenha um time titular pronto e um reserva pronto, coisa que não existe no Santos hoje, né? E esses jogadores, obviamente, tem que ter pelo menos 80%, 70% desse elenco, tem que ter um nível técnico minimamente parecido, o que não existe no Santos. É um elenco extremamente inconstante e variável e diferente.
O Santos tem jogadores classe AAA, né? Que é Neymar, quer dizer, só o Neymar, né? Jogadores classe A, temos aí Roleiser, temos aí o Gabigol, o Brasão e tudo mais. Assim como nós temos jogadores classe D. Não tem como ter equilíbrio num time desse. Então tudo isso que eu disse não é luxo. É sobrevivência mínima de um time minimamente competitivo. Beleza, agora a gente falou de forma macro. Vamos falar do caso do Santos específico. Então, item 2. Quantos jogadores o Santos realmente tem para isso? Para participar e competir nessas 4 competições. Então, o Santos ele inscreveu 28 jogadores para o Paulistão de 2026. Ah, PH, mas o Santos, se ele tem 28 jogadores, ele está dentro daquela média que o time precisa para ter um elenco competitivo. Sim e não. E eu vou mostrar para vocês agora que não. Por quê? Porque você ter uma lista de 28 jogadores inscritos para um campeonato não quer dizer que são jogadores do mesmo nível ou sequer de um nível parecido. E é o caso do Santos. Neste meio de 28 jogadores inscritos, nós temos jovens, como é o caso do Robinho Júnior, do Matheus Xavier, do Gustavinho e assim por diante, né? Vinícius Lira. Nós temos apostas. Gente, eu só quero deixar claro que eles serem jovens não é um demérito, mas eles ainda não são jogadores prontos o suficiente para serem fixos de um elenco profissional de um time do tamanho do Santos que vai competir 4 competições importantes neste ano. Podem vir a ser? Sim, mas ainda não são, tá? Então nós temos apostas, que é o caso do seu Bilal Brahimi, que ninguém explica. Nós temos Tiquinho Soares, que ninguém explica, né? Então nós temos alguns casos aí, outro Cabadeiro, que são apostas, nada mais do que isso, e todas deram simplesmente errado. Mentira, nós temos Barreal, por exemplo, que é uma aposta e deu certo, vem dando certo, né? E aí nós temos atletas sem lastro físico, jogadores que já tinham problemas e que vêm já com este histórico. É o caso do Neymar. Pô, adoro o Neymar e acho ele importantíssimo para o Santos, mas não tem como dizer que esse é um jogador constante no Santos, que pode ser fixo no elenco do Santos, competitivo nessas 4 competições, você entende? O físico dele não permite que a gente conte ele como um jogador fixo para essas 4 competições. E aí nós temos jogadores que não sustentam sequência, não conseguem sustentar sequência. O Schmidt, tem hora que é titular, tem hora que não, tem hora que faz jogo de chave, tem hora que faz jogo de Matheus Jesus no Santos. Quem lembra do Matheus Jesus? Você entende? Zé Rafael joga muito bem em alguns jogos, outro muito abaixo. Lastro físico também, cirurgia. Ou seja, 28 inscritos é diferente de 28 jogadores prontos para competir 4 competições no ano. E resumindo, o miolo confiável do Santos para essas competições seriam aproximadamente 18, 20 jogadores no máximo. Já não são mais 28, entende? E mesmo assim, bem entre aspas, este confiável. E aí nós vamos para o terceiro item, que é a mesma base de 2025. E qual era o contexto desse elenco de 2025? Era um time que brigou na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento, né? Era um dos candidatos diretos ao rebaixamento. Não teve absolutamente nada de sobra técnica e sofreu para ganhar jogos de tamanho médio e muitas vezes pequenos também. E aí, somado tudo isso, um elenco curtíssimo, que o Vojvoda inclusive teve que fazer milagre no final do ano passado, ele e o Neymar. Pouquíssima rotação, porque você tem um elenco curto, né? E dependência de poucos jogadores, e a gente viu isso quando o Neymar não podia jogar, quando o próprio Guilherme não podia jogar. Então, a gente vê a partir disso
Olha como já estava o contexto de 2025. E aí nós pegamos uma diretoria que faz, né? O Marcelo Teixeira faz aquele show depois do último jogo do ano. E aí, depois do Vojvoda fala, veio cheio de marra, falando que ia ser só um depoimento, não ia abrir a pergunta. Depois ele vira o benevolente, que libera 3 perguntas e reconhece os erros e fala que 2026 vai ser diferente e que papo de político, né? Óbvio, para se reeleger em 2026. E aí, como inicia 2026? O mesmo jeito que 2025. Promessas e promessas e promessas, e tô arrependido, vamos fazer isso, estamos olhando o mercado, e sonda, e avança a negociação, e é cortina de fumaça, jogador fechado e não está fechado, mentira atrás de mentira, porque no fundo a convicção deles é que o Santos tem elenco, ou pelo menos era a convicção até o último jogo, quer dizer, na verdade contra do penúltimo jogo, pela 4ª rodada do Paulista. Aquela atuação pífia, que aí eles começam a reconhecer, realmente, né, precisa de reforço, você jura? Então, o Santos inicia 2026 da mesma forma. Mentiras, cortina de fumaça, SAF, né? Tá observando o jogador, tá para contratar jogador. Estamos entrando no segundo mês do ano, iniciando todas as competições importantes para o Santos, já indo mal no Paulista, e adivinha qual é a realidade? SAF foi mentira, cortina de fumaça, os jogadores que estavam fechados não vieram, e os que estavam sendo observados foram parados, e do nada o Santos não vai contratar mais ninguém, porque o mercado está muito inflacionado, porque o Santos está quebrado, aí vende mais um menino da Vila, em tese para pagar conta, dívida, que o Santos já está há anos, já não viu que essa fórmula não dá certo, é investir no futebol primeiro. E o futebol vai gerar lucro, vai gerar receita, aí você paga a dívida. Gente, isso é uma empresa, se você não investe primeiro na tua operação, para gerar caixa, para sobrar dinheiro, para sobrar lucro líquido, e você pagar a dívida, não funciona. Você só vender ativo da tua empresa para pagar a dívida, você só está resolvendo o problema do banco, você não está resolvendo o problema da tua empresa. Uma coisa colide com a outra, né? E aí o Santos vem para 2026 com um número absurdo de jogadores que faziam parte do elenco de 2025 e fazem parte hoje de 2026. Ou seja, daqueles 18 a 20 jogadores que fazem parte do elenco, que seriam confiáveis, 15 a 18 são de 2025. Essa matemática não fecha, está sendo demonstrado agora pra gente, já no início do ano. Isso é desesperador. E agora a água bateu na bunda. Esses caras estão falando que vão para o mercado, que tem que garantir Michael, que tem que trazer material humano pro Vojvoda, né? Agora, de novo, sem planejamento, tudo em cima da hora. Igual foi 2025, vão tomar a decisão errada, vão gastar mal dinheiro e não vão resolver o problema principal do Santos, que é reforçar o elenco do Santos. Então, se você pegar um elenco hoje, que em tese são 28, e de 15 a 18 serem jogadores de 2025, nós estamos falando que no mínimo 53% do elenco que brigou para não cair e passou vexame em todas as competições que participou, vai jogar mais competições ainda em 2026 e mais difíceis. Sim, vocês entendem isso, como a matemática não fecha? Esses números, é que eu não consegui pegar todos os jogadores, tá, gente? Mas pode chegar até 64%. Então vocês entendem que o Santos não fez uma reformulação, que é o básico, é o padrão de qualquer time que sai de um ano. Isso é histórico de futebol. Vocês podem pesquisar em qualquer lugar. O time que ele sai de um ano difícil, brigando contra rebaixamento, ele tem que fazer uma reformulação completa para o próximo ano se ele quiser competir. E essa diretoria achava que eram coisas pontuais, jogadores pontuais, que mesmo assim não trouxeram, só trouxeram o Gabigol e o Gabriel Menino. Eles não entenderam que era estrutural o problema, ou entenderam, né? Mas enfim, que é reformulação que o Santos precisa. É desde a base, desde a estrutura, desde a primeira estaca no piso. Precisa ser mudado, precisa ser reformulado. Então, não tem como isso ser feito a partir que mais da metade do elenco perdedor de 2025 faz parte de um
planejamento de 2026 que deveria e que eles vendiam como vencedor. E aí nós vamos para o último item, né? Para o item 4, que é a incoerência lógica. Apostas que custam um absurdo na folha salarial do Santos e que poderiam ser convertidos em contratações pontuais e fundamentais para o Santos. Nós temos jogadores que lembra aqueles subitens que eu falei para vocês, entre jovens, jogadores com problemas técnicos, que esses são apostas. E só de aposta o Santos gasta 6 milhões de reais por mês. Esse mesmo Santos que o presidente vai com aquela cara de tonto, mentindo, e fala, sabe o que é? É que o mercado tá muito inflacionado, tá um absurdo, né? A gente tem que pagar as nossas dívidas. Que discurso fracassado! Você vê algum outro presidente reclamando de inflação de mercado? Você acha que todo mundo não sabe disso? Meu amigo, com 6 milhões que você gasta para jogadores que compõem elenco, você tinha trazido o Pipe Loyola, que vocês deram como certo e que faria a diferença nesse time do Santos, e que era um pedido do técnico e da comissão técnica dele. Um pedido direto dele. Um jogador box to box, um camisa 8. Tinha resolvido o problema de contratação dele. Mas não, vocês preferem gastar 6 milhões com Bilal Brahimi, 1 milhão por mês. Tiquinho Soares, 1,5 milhão por mês. Mike, que aí se encaixa não só em aposta, mas com lastro físico, né? Nitidamente, fisicamente não consegue jogar mais. Custa 1 milhão por mês. Mais Lautaro, mais Tassiano. Então não faz sentido. É falta, de novo, de conta básica e de planejamento. Pô, pra que eu vou? Beleza, não vou gastar nada com a contratação, mas olha o que eu vou gastar de salário pra esses caras. Pô, não compensa não fazer essas apostas e investir esse dinheiro num jogador muito melhor, que pode trazer muito mais benefícios pro clube e pro elenco. Mas é óbvio que eles não fazem essa conta. E é óbvio que surgem coisas inexplicáveis no Santos. O Bilal Brahimi virou um problema interno, porque ninguém sabe quem trouxe esse cara, o porquê que trouxe. Alexandre Matos, covarde, fala uma coisa. Marcelo Teixeira, covarde, fala outra. O único que foi corajoso nessa história foi o Vojvoda, que em coletiva desmentiu o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos. Falou que ele nem conhecia o jogador e que não foi um pedido dele. O Santos, o time que começou o ano de 2026, que era para ser competitivo e estavam vendendo que ia ser um bom ano para o Santista, sem patrocinador master. Reincidiram, até agora não deram justificativa por quê. E aí, cortina de fumaça, fulano tá interessado, fulano... Cadê as propostas? Cadê o patrocinador master? Cadê? Não existe. Cadê o time que saiu como um dos 10 times no último ano que mais cresceram no mundo? Nas redes sociais. Que tem Neymar, Gabigol, jogadores midiáticos e não consegue fazer dinheiro. O Santos é uma máquina de perder dinheiro. Perder dinheiro. É o único clube no Brasil que tem tudo isso a favor dele para fazer receita e não consegue. Vocês querem um exemplo prático? O Corinthians. Não tem o nome midiático do Santos, não cresceu nas redes sociais igual o Santos, não tem um jogador midiático igual Gabigol e Neymar, tem até o Depay, enfim, né, que pode até ser um pouco mais que o Gabigol lá fora, mas como o Neymar não tem comparação. Tem os mesmos e mais ainda problemas de dívidas, de inflação de mercado e mesmo assim contrata jogadores bons, tem um elenco competitivo. E tá aí sobrevivendo e ganhando título, coisa que o Santos não faz. Então, seus peixão, antes de qualquer coisa, antes de, odeio esse técnico, odeio essa comissão técnica, o PH é outro fulano da vida, só quer ser pessimista, só quer falar, pensa bem, analisa tudo isso que foi passado aqui pra vocês. Vocês vão continuar, e eu falo com vocês, tá? Que ficam botando culpa em todo mundo, menos na diretoria. E que estão pensando em reloger essas pragas aí para 2026. Depois de tudo isso, vocês realmente acham que o problema do Santos é qualquer outro, senão a Belmirolândia, que há anos mata e suga desse clube
pouco a pouco, e a conta está chegando. E se não houver uma mudança drástica dentro do Santos, se nós, torcedores e sócios, não causarmos uma mudança, nós estamos caminhando e vamos... Cara, até me dá arrepio aqui falar isso de verdade, porque é uma coisa que me deixa muito chateado, muito, muito triste. Mas nós estamos caminhando para ver o maior clube da história e que a gente ama tanto indo por água abaixo por conta desses lixos que estão há anos e anos e anos acabando com o nosso Santos Futebol Clube, tá bom? Então é isso, seus peixão. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Sei que é bastante informação, mas eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi trazido. E espero que a gente possa debater sobre isso, porque isso é muito importante. Então, deixem nos comentários as opiniões de vocês. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal, de hypar acima de tudo. E gostaria de pedir novamente para que vocês ajudem nosso trabalho, nos deem uma força aqui nas nossas redes sociais e que fiquem ligados que lá no canal Vem Pro Peixão agora a gente está iniciando também uma série de Reels e Shorts para trazer atualizações dia a dia aí para vocês e ter um contato mais direto com vocês, beleza? É isso aí, seus peixão. Valeu, até a próxima.